Olá, eu sou o pastor Josias Vieira Caeté, aqui de Recife, Pernambuco, e esse é o quadro Camaradas do Reino. Muito bem, camaradas, queria compartilhar com vocês um pouco hoje sobre a teologia da fumaça. Não é uma teologia escrita nem nada, mas é só um nome interessante, bonitinho, para a gente falar sobre algo profundo, mesmo que a fumaça não seja algo tão denso assim. O Ministério da Palavra, esse lugar onde nós, pastoras, pastores, fomos chamados para atuar, é algo que ocupa uma importância muito intensa na vida das pessoas e algo com que a gente precisa lidar com muito cuidado. Eu queria ler com vocês um texto que está escrito lá no livro de Tiago. Tiago era o irmão de Jesus e ele faz uma série de orientações que servem, inclusive, para nós, pastoras e pastores, mas serve também para nós, enquanto ouvintes da Palavra de Deus, que buscamos alimento para a nossa caminhada espiritual. Nesse sentido, Tiago, ele traz no capítulo 4, dos versos de 13 a 17, o seguinte texto. Agora, prestai atenção, vós que dizeis hoje ou amanhã, iremos a tal cidade. Lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã, o que é a vossa vida. Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Mas vos orgulhais da vossa arrogância. Todo orgulho como esse é maligno. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. E aí eu queria falar, porque hoje a gente vive um tempo de pastores influencers, pastores coach, que fazem da sua imagem e de um conteúdo que propõe mercadoria e produto a ser consumido por um mercado da fé. Essa semana eu estava refletindo, as nossas místicas da vida, de contemplar a criação, mas também contemplar os momentos mais simples. Eu estava olhando um restinho de incenso sendo queimado e a fumaça bonita, fumegante, branquinha, se elevando para a atmosfera, de forma que no primeiro momento, ali pertinho de onde havia fogo, a fumaça ainda era densa, você conseguia ver claramente o filete, depois ela se dissipava no ar. Isso me fez refletir sobre muitas coisas e me traz a esse texto de Tiago, pensando no que é a vida e pensando naquilo que nós deixamos para ser marcado na vida das outras pessoas e também aquilo que nós deixamos marcar na nossa vida a partir de outras pessoas. E essa reflexão, ela me traz o pensamento de que aquilo que eu tenho falado nos últimos momentos ou nos próximos momentos, ela vai alcançar alguém. Isso vai alcançar alguém ou eu serei alcançado por aquilo que eu permito que chegue até a minha vida. E aí, pensando nisso que Tiago fala, ele começa dizendo que alguém falava para outra pessoa que vamos atuar em tal local durante determinado tempo e lucraremos ali. Isso me parece muito parecido com o que a gente vê nos mercadores da fé que acompanhamos nos últimos anos. E os últimos anos não quer dizer os últimos poucos anos, mas quer dizer as últimas décadas, quer dizer a construção evangelical no Brasil. E nós, enquanto povo evangélico, somos constituídos e observados como nichos de mercado. E aí esse nichar de mercado por determinado tempo faz com que essas pessoas pensem em colher naquele
período de tempo com aquele determinado nicho. Isso me parece a fumaça, que durante determinado tempo se eleva para cima da matéria queimada e é densa e se observa e depois se esvai. Porém, o que a gente precisa também pensar é que, muito embora seja um tempo passageiro que essas pessoas nicham o mercado da fé, há que se perceber que, ainda que eu não veja, a fumaça permanece suspensa no ar. E essa fumaça suspensa no ar diz respeito a marcas que são deixadas na vida das pessoas que fazem parte daquele nicho do mercado operado por aquele mercador da fé. Então, há marcas que são deixadas e vão repercutir durante anos à frente, durante talvez a vida inteira dessa pessoa. Hoje nós vemos marcas gerando frutos que foram semeados ao longo de décadas de um evangelicalismo triunfalista, bélico e violento, que construiu ou ajudou a construir um público no Brasil que se chama evangélico, mas tem sangue em suas mãos e tem desejo de sangue. Recentemente nós vimos a trágica, violenta cena sanguinária de um casal de rezadores do povo Guarani Kaiowá que foi morto, queimado vivo dentro de sua casa de reza no Mato Grosso, e a igreja evangélica foi protagonista desse crime por conta da disputa do racismo religioso. E não adianta dizer que não foi não, porque se não acendeu a fogueira, né, que causou o incêndio na casa, legitimou a ação a partir do seu discurso. Então é protagonista sim. E nesse sentido, a gente percebe o que essas marcas que foram geradas por mercadores da fé na vida das pessoas gera na sequência. Desse modo, o pensamento de um evangelicalismo que depreda o que é do outro, que demoniza o que é do outro e tenta se implantar, faz com que as estruturas sejam estruturas de morte. Com isso, minha gente, eu tenho uma reflexão que me mexe por dentro. Quando eu olho e penso, a vida é como uma fumaça. E se você pensar que fará, melhor era você pensar, se Deus assim quiser, eu farei, ou eu farei de acordo com o que está no centro da vontade de Deus. Resta para nós duas perguntas, uma que vem, uma que vai. Enquanto pastor, o que eu estou deixando suspenso na atmosfera que as pessoas têm respirado? Quais as marcas que eu tenho levado à vida das pessoas através daquilo que eu tenho construído enquanto reflexão? Que marcas são essas e que frutos serão esses levados adiante? Eu, enquanto ouvinte da palavra, o que é que eu tenho deixado os meus pastores, as minhas pastoras marcar na minha vida? O que é que eu tenho consumido dessa fumaça que fica suspensa no ar? A vida é como uma fumaça, é como uma brisa, é como uma névoa que está agora e daqui a pouco se dissipa, porém, partículas ficam presas no ar, marcas ficam presas nas vidas. Essas marcas geram frutos. Que marcas são essas? Que frutos são esses? Que eu deixo na vida do outro e que eu deixo o outro deixar na minha vida. Que Deus muito te bendiga.